O tema desta hora do livro que também acabamos de ouvir, e aliás que está a ser estudado ultimamente, é o capítulo 17 e ele tem como título A Exaltação da Cortesia. A cortesia é uma palavra que nós não estamos muito habituados a ouvir no dia a dia, mas Jesus faz a exaltação a esta mesma palavra, enaltece a cortesia. E então, Chico Xavier diz-nos no livro Sementes do Evangelho que a cortesia é o primeiro passo da caridade. Francisco de Assis diz-nos que a cortesia é irmã da caridade. Ela apaga o ódio e fomenta o amor. Cortesia engloba o respeito, a caridade, o amor, a amabilidade, a delicadeza, a gentileza, o zelo, a educação, o ensino, a pacificação, entre muitos outros. Ela, a cortesia, deriva de corte e era usada para designar o conjunto de qualidades nobres e a sua aplicação no dia a dia. Temos como exemplo a nossa querida Rainha Santa, que fazia parte da corte de então. Isto para percebermos melhor o que é realmente a cortesia e o que é que Jesus pretende com este título, A Exaltação da Cortesia. É uma forma também de entendermos o capítulo 17. Então, vamos passar a ler o capítulo 17. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal afirmativa não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem por meio da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entrelhoavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, inquiriu: Senhora, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Como era sua característica, Jesus fazia sempre pausas, tanto para esperar por mais alguma indagação, como para acalmar quem lhe fazia a pergunta. Vagueou olhar pelos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo, portanto, encheu-se de coragem e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhe os imperativos de acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer modestação fraternal aos teus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo:
Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça que se mascara de humildade, nem da covardia que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caráteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, este texto, que eu acho um texto lindíssimo, ele traz uma lição evangélica como traz todo este livro. É um ensinamento para a nossa reflexão e para o nosso aprendizado e prática do nosso dia-a-dia. Judas, ele neste ensino, ele representa a humanidade, representa-nos a nós. Os mansos e os pacíficos para ele eram covardes. Não entendiam como poderiam herdar a terra. Não entendiam como podia Jesus e Deus dar-lhes semelhante bênção. Os mansos que herdariam a terra a que Jesus se referia não eram os inativos, os fingidos, os preguiçosos. E alertou para estes que sofreram por isso, ou seja, quando nós não somos sinceros, quando nós usamos máscaras, nós mostramos isso uns para os outros, mas não escondemos isso a Deus, nem a Jesus, nem à espiritualidade. E, portanto, também responderemos por isso. Mas sim referia-se, em qualquer situação, àqueles que eram pacíficos e pacificadores, os que tinham a simplicidade e a humildade no coração. E nós já somos pacíficos e pacificadoras? Certamente que não somos. Certamente que perante uma ofensa, perante um insulto, perante uma situação menos boa, perante o que quer que seja que nos venha ferir, nós não somos pacíficos, nós não somos serenos, nós não somos calmos. Nós reagimos porque fomos ofendidos, não conseguimos ter a calma que Jesus tinha. É certo que nós não somos Jesus, mas Ele era tudo isso. Jesus era tudo o que engloba a cortesia. E, portanto, as situações em que nos deparamos muitas das vezes, que são difíceis, porque nós ainda somos criaturas de melindres, essas situações
nós por vezes achamos que estamos pacíficos, já estamos a entender as coisas que nos são trazidas, mas vem a lição, vem o teste, e nós aí vimos que ainda estamos a falhar. Portanto, é um processo difícil que nós temos de aprendizado, sem dúvida, por sermos criaturas ainda pequenas, ignorantes do conhecimento das leis do amor. Mas temos que o ser, temos que um dia conseguir essas virtudes que englobam a cortesia. E também Pedro perguntou ao mestre como reagir perante um malfeitor. Também ele ficou de alguma maneira confundido. É evidente que temos que reagir perante determinadas situações, mas muitas vezes ficamos com o coração em tumulto e reagimos da pior maneira, sem serenidade, quantas vezes irados, porque nós ainda somos criaturas que temos a ira em nós. Temos momentos da nossa vida, eu não me refiro a nós que estamos aqui, referimos à humanidade. Nós ainda nos iramos imenso. Por isso, temos o mundo como ele está. Poucas vezes silenciamos para reagirmos depois. Geralmente reagimos a quente. E, sobretudo, dependendo da ofensa. É lógico, há algumas que nós deixamos passar, mas há outras, quando elas nos ferem, nós reagimos da pior forma. Jesus referia-se aos homens de trata beno, em relação à questão de Pedro, aos que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão, a palavra da compreensão. E nós nem sempre temos palavras de compreensão para com os nossos semelhantes. Temos palavras de compreensão para quem nós gostamos, para quem está bem conosco, mas todos aqueles que de alguma forma nos ofenderem, nós não temos o verbo da compreensão. Ainda não temos. Jesus referia-se ao respeito, ao amor, à educação, ao ensino, à delicadeza, que devemos uns aos outros em qualquer situação. Por isso Jesus, no texto diz, exaltou a cortesia, portanto Jesus exaltou a cortesia de que somos credores uns dos outros. Nós somos credores uns dos outros na forma como nós reagimos uns para com os outros. Então, Jesus tem todas estas características, não é? Então, se Jesus é assim, nós também teremos que ser. Porque Ele não veio cá para outra coisa a não ser para nos ensinar, para nos dizer como é que nós tínhamos que proceder. Ele veio, amou e sofreu por nós. E continua nesta tentativa de nos despertar com as lições redentoras do Evangelho. E nós sabemos, meus irmãos, que somos ainda assim. Nós temos que analisar cada lição, cada ensino que nos é trazida aqui na Casa Espírita através do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não é um livro para nós lermos, é um livro para nós compreendermos e pondo em prática. Às vezes achamos que já sabemos, mas nós só sabemos quando isso for como o sangue que nos corre nas veias. Aí está impresso em nós e não sai mais em situação nenhuma. E nós ainda temos essa dificuldade de ter essas virtudes correndo nas nossas veias. Vamos conseguir? Vamos, sim, Senhor. Todos nós vamos conseguir. Através de reencarnações, é evidente, mas sobretudo do nosso esforço próprio. Nós não podemos dizer, eu agora não faço, mas faço para a próxima. Não, nós temos o dever, depois de termos o conhecimento, analisá-lo e dizer onde é que eu vou pegar, onde é que me é mais fácil. E então, questionarmos-nos a nós próprios, eu ainda estou aqui e ali. E começar a fazer um trabalho. Claro que
não fazemos hoje ou não começamos hoje para estarmos melhor amanhã ou para a semana ou daqui para um mês. Seja lá quando for. Até podemos não conseguir, mas só a tentativa, só a vontade própria de nos debruçarmos sobre aquela questão que nós temos ainda a precisar de lapidação, isso já é valioso, porque o esforço próprio é muito valioso aos olhos de Jesus. E aí sim, quando não conseguimos e fazemos o trabalho, na próxima reencarnação, aí sim, aí nós fazemos com toda a certeza. Portanto, não podemos esperar, porque muitas das vezes as reencarnações, elas, embora sejam sempre para progredir, não são para retrogradar, mas podem estacionar. Nós podemos voltar com as mesmas problemáticas, porque nos sentamos à sombra da bananeira, como se costuma dizer, à espera que as coisas acontecessem. Não, elas têm que partir da nossa vontade, do nosso esforço, de falarmos connosco próprios, a fim de podermos ver por onde é que vamos começar. Vamos fazer de conta que a cortesia é uma estrela. As estrelas têm uma série de pontinhas, pelo menos quando se desenha uma estrela, ela tem uma série de pontas. Pegamos numa pontinha. Nessas pontinhas estão todas as virtudes que a englobam. Então começamos por onde nos seja possível. Claro que é muito fácil falar, não é? É muito fácil falar. E eu por mim falo também. Também eu próprio tenho essas dificuldades. Muitas das vezes, quando penso que já sou assim um bocadinho melhorzinha, vem a lição, vem o teste e eu também falho. E fico chateada, sim. Fico chateada e peço auxílio ao meu anjo da guarda, que me ajude para que eu não volte a cair, para que eu possa prosseguir naquele trabalho e para que eu possa conseguir levar daqui alguma coisa, não levar a mala que trouxe, porque a mala que trouxe, ou que trouxemos, veio vazia. E Jesus espera que levemos alguma coisa nessa mala. Então, que Jesus nos ajude a sermos pacíficos e pacificadores, a sermos brandos, a sermos mansos, pois só dessa forma herdaremos a terra. Os mansos herdarão a terra menos sofrida, a terra regenerada, mas ela será regenerada por cada um de nós. Não é a terra em si que se regenera, são os habitantes da terra que terão que encontrar o equilíbrio em si próprios para que, regenerando-nos todos, possamos realmente viver num mundo melhor. E isso vai acontecer de qualquer forma, de uma forma menos sofrida ou mais sofrida. Não depende de Jesus, não depende de Deus, depende de nós, porque Deus enviou-nos Jesus para que Ele nos ensinasse e Ele ensinou-nos e exemplificou, para que nós víssemos que é através dele que chegamos ao Pai. São palavras de Jesus. Jesus é quem disse: ninguém vai a mim, ou ninguém vai ao Pai, aliás, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, o que é que ele queria dizer com isto? Enquanto nós nos assemelhássemos, enquanto não nos assemelhássemos a Ele, enquanto não formos o que Ele é, não estamos tão próximos do Pai como Ele está. Porque Jesus, em algumas situações, diz: eu e o Pai somos um só. Não um só, como geralmente se entende, Jesus e Deus são um Deus. Não. Estão próximos, Ele está próximo, Jesus está próximo da sabedoria de Deus. Jesus está próximo da sabedoria de Deus. E nós não estamos, muito longe ainda. E por aqui, podemos analisar, por aquilo que ouvimos nesta leitura, podemos analisar, cada um per si, o quanto longe estamos de Jesus. Mas resta-nos a esperança realmente que é a nossa etapa e ela é-nos exigida por nós próprios a ser vencida e havemos de a vencer e havemos de chegar um dia a ser anjos como aqueles que hoje o são
e que não o foram enquanto estiveram na Terra por algum tempo, foram trabalhando, foram aprendendo, foram evoluindo e chegaram a Jesus. E hoje são os trabalhadores abnegados que nós aqui temos nesta casa e que temos em todos os trabalhos, nesta, em qualquer casa, sejam elas irmãs desta ou não. Portanto, é o capítulozinho desta tarde que vos trago, que achei muito bonito, mas não chega a acharmos só bonito. Temos que realmente pensar um pouco se realmente queremos ser ou não os mansos e os pacíficos. Que Jesus nos abençoe.